Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que estamos estudando sobre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, chegamos à lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. É uma lição emocionante, é uma lição que tem muito conteúdo dentro das Sagradas Escrituras, e então você, professor ou professora de escola bíblica dominical, vai ter que fazer uma síntese gloriosa para, com o objetivo da lição, trazer para o povo de Deus o que é o Israel de Deus, qual a extensão da promessa de Deus feita a Abrão, qual a situação do povo da promessa, do povo de Israel, dos concertos, dos pais nos dias de hoje. E isso é muito importante para nós analisarmos bem no momento em que a nação judaica na terra de Israel hoje está sendo atacado pelos seus inimigos que os cercam desde séculos. E na aula de hoje, que é a aula de número 2, nós veremos um pouco sobre isso. Te convido a permanecer conosco até o final e a também participar do nosso grupo no WhatsApp, o grupo do canal EBD Sim Senhor, onde nós discutimos, enviamos enquetes e falamos um pouco mais sobre a lição da escola bíblica dominical. Você pode ter um feedback mais próximo conosco. Então aí, fixado nos comentários, o grupo do WhatsApp do canal EBD Sim Senhor. Os textos da leitura bíblica em classe estão em Gênesis 12, do 1 ao 3, e em Romanos 9, do 1 ao 5. O texto de grande importância e fundamental para nós compreendermos a origem da nação de Israel é a promessa de Deus para Abraão, que se inicia em Gênesis 12, primeiro, quando Deus diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Simplesmente o texto mostra que Deus se aproxima deste homem que vivia na Caldeia, na cidade de Ur, e diz para ele: Sai-te da tua terra. Esse sai-te da tua terra significa basicamente sai-te, ou seja, sai na tua sorte, sai para ti, para você ganhar tudo, receber tudo, está em Deus. Então Deus faz um convite para que Abraão saia e obedeça, mas com um grande benefício de ser o amigo de Deus e não apenas isso, de receber de Deus uma promessa a nível mundial, cuja responsabilidade também está a nível mundial. E a história de Abrão se desenrola de maneira majestosa, com mudança de nome, com milagre, com aparição de Deus, com provação, aprovação e providência divina, e a promessa de Deus foi estabelecida. Pois a palavra de Deus para Abraão é: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma proposta de fé em que ele deveria abandonar tudo, e assim como a ordem de Deus no livro do Gênesis, que é deixar o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne, aqui Deus está fazendo uma proposta semelhante para ele abandonar toda a sua cultura, todo o seu povo, para formar uma nova célula, uma nova nação. Essa é uma grande proposta. E Deus deixa bem claro que, mesmo que seja uma proposta de fé, eu te mostrarei. Mas Deus diz: far-te-ei uma grande nação. Se ele sair e abandonar tudo e ir para uma terra que Deus não dirá agora, mas que ele mostrará quando ele for caminhando, aí Deus diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a amplitude, a garantia da bênção de Deus, a garantia da proteção, a garantia do avanço, mesmo que haja empecilhos, foi dita nesses 3 versículos aqui da palavra de Deus para o Abrão. E só esses textos já daria para nós falarmos sobre todo esse projeto glorioso de Deus para a nação de Israel. O objetivo do livro do Gênesis é mostrar a origem da nação de Israel e do Deus de Israel para os hebreus que estavam presos
no Egito. Por isso que ele contou toda essa narrativa para mostrar aos hebreus que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da criação que vai libertar vocês aí do Egito. Em seguida, o segundo texto, que é de Romanos 9, do 1 ao 5, mostra a indignação, a tristeza, mas também o amor e a prontidão que o apóstolo Paulo tem para explicar a situação do povo de Israel e para mostrar que Cristo é poderoso para salvar o verdadeiro Israel de Deus que está contido dentro desta grande nação que negou ao Senhor, permitindo a sua morte na cruz, que estava dentro do plano de Deus para a salvação de toda a carne, que já está dentro do projeto para a nação de Israel, segundo alguns textos, e um dos mais importantes, Isaías 49, que coloca Israel como luz para todas as nações, que através de Israel, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Cristo Jesus. Permanece conosco, nós iremos adentrar no primeiro, segundo e terceiro tópico, trazendo inúmeros versículos que serão colocados aqui. Você vai tomar nota desses versículos, vai estudar esses versículos para que a sua aula seja muito abençoada nesse domingo pela manhã. E aqui vai uma dica de livro para você compreender toda essa questão da situação de Israel nos dias de hoje, também de Israel com os palestinos na terra de Israel na atualidade, que é o livro O que Devemos Pensar sobre Israel. É um livro com um preço bem acessível, que ele está sendo também de bênção para esse trimestre. No nosso canal principal, canal Bíblia de Fato, você verá outros vídeos sobre a nação de Israel. Então, pesquisa aí no YouTube, Israel, Bíblia de Fato. Você terá mais subsídios para esse trimestre e também para esta lição. De início, o comentarista, na sua introdução, ele diz que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Nós compreendemos muito bem o que significa promessas condicionais e promessas incondicionais, e a nação de Israel tem alguns objetivos, que é revelar o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, trazer a lei e manifestar o Messias ao mundo para trazer salvação a todo aquele que crê. As promessas para Israel sempre são confirmadas também no Novo Testamento. Veja o que Paulo diz em Romanos 15, 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Sempre o projeto de Deus, através de Israel, foi para alcançar toda a carne. Os judeus da atualidade continuam sendo exclusivistas. Tanto é que em João 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz: "O vento sopra onde quer, Nicodemos. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai." Ele está falando de quê? De salvação. Que Deus não salva só o judeu, que o Espírito de Deus que regenera sopra onde quer. O alvo de Deus são todas as pessoas da terra. Israel parece que não entendeu isso, porque o próprio Paulo explica que sobre Moisés, ou seja, sobre a lei, sobre os judeus, há como que um véu, lhe falta iluminação da verdade completa de Deus, pois a lei aponta para Cristo, que é a completude das promessas feitas a Abraão. No primeiro tópico, o comentarista fala sobre Israel, a promessa da criação de uma nação. E a primeira pergunta que precisamos responder no início da promessa de Deus para Abraão, que era: "Far-te-ei uma grande nação", então Deus está olhando para o homem e dizendo que através dele um povo numeroso vai surgir. Em Isaías 66, o 8 e o 9, diz: "Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos." Em Números 13 e versículo 2, Deus diz que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral deles. A terra de Canaã
Deus decidiu dar aos israelitas, hebreus e judeus. E a origem de todo esse plano de Deus se dá por causa do pecado do filho de Noé, que o próprio Deus disse que Cã e Canaã serão servos de Sem. Então, esse filho Sem, da qual veio os hebreus, dominariam o outro filho de Noé, que é Cã e sua descendência. Canaã e a terra deste povo, eles seriam escravos do povo. Então, a origem desta terra é Deus, Deus que prometeu. Israel não tomou a terra de ninguém. O próprio Deus já havia dito: vai que eu já dei a vocês. Sempre Deus dizia que não é vocês que vão conquistar, eu vou dar a terra a vocês. São muitos textos que você precisa conferir e eu irei deixar esses textos aqui, tanto em Gênesis, que é a promessa de Deus a Abrão, Deus revelando o futuro, que a nação de Israel passaria mais de 400 anos no Egito, depois seriam libertos para adorar a Deus no deserto, como ele disse a Moisés, e depois voltariam para essa terra que Abraão peregrinaria. Vários textos em Deuteronômio, assim também como em Salmos e também em Jeremias. Confira todos esses textos em detalhes, e você verá que o plano de Deus é que Israel estivesse nessa terra, ocupando a terra que ganhou de presente da parte de Deus. Terra e cidades que eles não edificaram, plantações que eles não plantaram, mas é a promessa de Deus a um homem que decidiu aceitar e saiu. Isaías 51, versículos 1 e 2, Deus diz para a nação de Israel que está entristecida pelo cativeiro: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus chamou, Deus disse que iria fazer, Deus foi fiel, passou Abraão por esse processo. Segundo Gênesis 18 e 19, Deus sabia que Abraão iria cumprir toda a justiça, iria criar os filhos no temor de Deus, então as palavras iriam se cumprir. Deus conhecia muito bem quem é Abraão, tanto que em Gênesis 22, Deus diz: porque agora sei que me temes a mim e não negaste o teu filho, o teu único filho. É um processo glorioso. Mas quando Israel passou a ser uma nação? Não só em um dia, mas foram processos. E que grandes acontecimentos mudaram Israel do dia para a noite. Então, para que uma nação seja nação de fato, precisa de um povo, precisa do Deus deste povo, precisa de leis, precisa de exército, precisa de uma terra, precisa de um nome. A nação precisa de um nome. E de forma gradativa, Deus foi trabalhando no meio deste povo, que era apenas um casal, que ainda levou seu sobrinho e passou por processo para tirar o sobrinho. Deus muda nome, pai de um povo, para pai de uma multidão de povo. Deus faz promessas do nascimento de um filho para um casal que tinha quase 100 anos, os dois. Eles riem, tentam passar à frente de Deus, e por causa disso se levanta grandes inimigos que são responsabilidades dos erros de Abrão, e que agora a nação de Israel está cercada por eles. O Ismael, filho de Abraão, responsabilidade de Abraão, dos pecados e dos erros de Abraão. E esse ensinamento ele é muito glorioso. Do tamanho que é a responsabilidade que Deus nos deu, também será o preço se nós cometermos falhas e erros nesse processo, nessa obra que Deus coloca nas nossas mãos. Quanto maior a responsabilidade, se houver alguma falha, também maior será o prejuízo. E a promessa de Deus para Abraão é uma promessa a nível mundial para influenciar todas as nações. E os erros de Abraão também influenciam hoje todas as nações, porque o Ismael quer conquistar o mundo todo, inclusive destruindo o seu próprio irmão Isaac. Isso é muito interessante, mas a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro isso. E depois de Abraão, Deus abençoou e engrandeceu, tornou Abraão famoso. Agora o Abraão lhe deu Isaac, e a promessa ela foi ganhando volume. O Esaú e Jacó nasceram, Deus conhecendo ambos,
Deus amou Jacó e aborreceu o profano Esaú. O Jacó teve duas mulheres e duas servas, da qual lhe trouxeram 13 filhos. Desses 13 filhos, 12 são homens e um é Diná, uma mulher. E esses 12 homens se tornam as 12 tribos de Israel. Então são 12 homens, líderes de 12 tribos, que iriam ocupar essa terra. O Jacó teve o seu nome mudado para Israel, e esse nome dessa terceira geração, o nome Israel, seria agora o nome do povo de Deus. Então já é um povo tribal ainda, confederados de outras tribos dentro da terra de Israel, mais precisamente no sul, Berseba e Gerá, eles habitam ali. E Deus providencia a humilhação na vida de José para que posteriormente o povo de Deus venha se refugiar no Egito. E eles vivem bem na terra de Gósen, próximo a Ramsés e Pitom. Só que o faraó, que não conhecia ou até imaginava que Israel, ou melhor, os hebreus, seriam semelhantes aos Ixos, que se levantariam contra os egípcios. E aí começa toda aquela história que vai trazer Moisés para libertar o povo do Egito, para que eles viessem fazer culto no Monte Horebe. E estar no Monte Horebe significa receber a palavra, receber as leis morais e cerimoniais, edificar todas as leis do sacrifício para eles compreenderem toda a questão do pecado e do Deus que é aplacado pelo sacrifício, e depois eles peregrinarem e lutarem pela terra que eles estariam agora se aproximando da onde Abraão peregrinou, e eles agora estavam no Egito e estão voltando para essa terra. Então veja o processo que eles com Josué entram na terra, mais milagre do dia para a noite, estão de um lado do Jordão, do outro dia estão do outro lado, conquistam Jericó. Josué não consegue ampliar o povo para conquistar toda a terra e as tribos começam a se espalhar, tentando cada um conquistar a sua parte. Eles se enfraquecem, se entregam à idolatria e depois vão para o cativeiro. Porém, a nação de Israel, ela se forma como nação, porque quando ela entra na terra, ele já tem povo, já tem exército, já tem leis, já tem o seu Deus, e agora tem um nome e tem uma terra. Então eles se tornam a nação assim que entram, que passa o Jordão, que se estabelece na terra, a nação de Israel já está no seu lugar. E passam agora por outro processo para receber um rei humano e começam a viver como a nação de Deus na sua terra, prometida por Deus, cujas promessas não se cumpriram cabalmente e ainda não se cumpriram, porque todo esse processo tem em vista apontar para um judeu que nasceria na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estivesse pronto, quando o Kairos de Deus se revelasse sobre o mundo, nasceria Yeshua, filho de Maria e de José, ambos da descendência do povo da terra de Judá. E esse Cristo, que é chamado filho de Davi, o Messias, o ungido, ele traria paz sobre Israel, regendo a nação com cetro de justiça e de paz, coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Então Israel tem o objetivo de estabelecer o reino de Deus. Só que o reino de Deus ele tem três formas. Vem na primeira forma não aparente, com a morte e o estabelecimento da igreja. Vem na segunda forma com o reino milenial de Cristo para cumprir as promessas do Senhor à nação de Israel e ainda galardoar a igreja que exaltada reinará juntamente com o Senhor no milênio. E por fim, o novo céu e nova terra, depois de todos os juízos, chega definitivamente a entrada a essa eternidade com todo o povo de Deus adorando para todo o sempre. É um plano glorioso, que tem muitos contextos e muito conteúdo. Como nós não podemos aqui se utilizar de muito tempo, porque nós temos um objetivo, a promessa de Deus na vida de Abraão ela se divide basicamente em três coisas. Vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, te engrandecer e tu seja uma benção. Quando Abrão vai para o Egito e volta, Deus o repreende, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Só na presença de Deus, temendo a Deus e obedecendo ao Senhor, as promessas se cumprem. Nós vivemos o evangelho atual, que é um evangelho muito perigoso.
que é um evangelho onde as pessoas se decepcionam com Deus e com Jesus, porque os homens detentores da Bíblia Sagrada pregam um evangelho onde eu mando na minha vida e apenas peço a Deus coisas que eu quero, desejo e preciso. Esse não é o evangelho de Abraão, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho bíblico é aquele que Deus propõe andarmos na sua presença, temermos ao seu santo nome e sermos santos. E ele dá os ditames: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, deleita-te também no Senhor. Ou seja, o prazer de quem serve a Deus é temer e ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus disse que faria Abrão famoso e fez. As três maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, respeitam e veneram este grande homem de Deus que foi, podemos dizer, o primeiro que saiu pela fé, não vendo nada na sua frente, mas crendo na voz que falava com ele e, provado por Deus, foi aprovado e gerou a nação de Israel. Uma outra promessa é da proteção deste povo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Talvez você saiba de alguns dos poderosos do mundo que, em palestras ou fazendo vídeo direto para atacar a nação de Israel, amaldiçoaram a nação de Israel pelo seu Deus, e por causa disso, muitos morreram de forma trágica. Alguns até no momento exato em que amaldiçoavam a nação de Israel. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. E Balaão soube muito bem disso, porque contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação alguma. Se as leis da natureza se desfizerem, também Israel vai se desfazer como uma nação e como povo de Deus. Então é impossível que Israel seja destruído. Ele pode ser cercado de todo mundo para lhe destruir, mas o Senhor Jesus Cristo lhe dará livramento para completar as promessas de Deus na vida de Abraão. O objetivo é que Israel seja uma bênção para todas as nações, que elas se convertam à lei do Deus de Israel e que, pela promessa, pela fé, caminhem para herdar a salvação. Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são todas as famílias do povo de Israel, são todas as famílias da terra. Em João 8,58, o Senhor Jesus Cristo diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão exultou por ver o meu dia. O que seria ver o dia de Cristo? Ver o dia de Cristo é ver o dia em que as promessas feitas a ele, a Abraão, alcançassem todas as famílias. E em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho, do amor de Cristo, porque ele amou o mundo de uma tal maneira, e através desse amor, Jesus Cristo, através do Evangelho, chega em toda a casa, porque ninguém pode impedir o avanço da igreja, porque ela pertence a Jesus Cristo. Veja o que diz Gálatas 3 e o versículo 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e à sua posteridade, não diz às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade, que é Cristo. Paulo resume muito bem isso, que todas as promessas feitas a Israel, elas se cumprem, se ampliam e se tornam perfeitas na pessoa de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Nós fizemos uma enquete no nosso grupo no WhatsApp, o grupo do EBD Sim Senhor, e a pergunta que nós fizemos foi: a igreja é o Israel de Deus de Gálatas 6 e 16? O que diz Gálatas 6 e 16? Vamos ler o 15 e o 16? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então ele já deixa bem claro que não é ser judeu ou não judeu, é ser transformado. E ele deixou isso bem claro para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer do alto, de cima, nascer do espírito, da água e do espírito. Paralelismo para a mesma coisa, espírito. Isaías 44, do 1 ao 4. Aí no versículo 16 ele diz:
E a todos quantos andarem conforme esta regra, qual é a regra? Vai para o versículo 15 novamente. Qual é a regra? Ser uma nova criatura. Porque em Cristo, ser uma nova criatura em Cristo, nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, não tem valor nenhum, ser judeu ou não judeu. O valor para a salvação é estar em Cristo, ser uma nova criatura. Aí então no versículo 16 ele diz: "E a todos quantos andarem nesta regra, quer ser uma nova criatura em Cristo, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus." Quem é eles e o Israel de Deus? Os que foram citados no versículo 15, que é os circuncisos e os incircuncisos. Quando Paulo, aqui em Gálatas, que ele está criticando os crentes que estão voltando à lei, os judaizantes, então ele usa a linguagem aqui, eles são os incircuncisos, os gentios. Eles e sobre o Israel de Deus. Ele não está falando sobre um povo só. Ele não está falando sobre esses dois povos, o povo de Deus escolhido, judeus, e os que são os pagãos, né, os gentios. Então, lendo mais uma vez, Gálatas 6,16. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Gostaria muito que você conferisse esses textos, né? Romanos 11, versículo 5, Romanos 2, 28 e 29, e em especial esses três capítulos, Romanos 9, 10 e 11. Nesses textos você elucidará toda essa questão e você saberá qual a resposta aqui da nossa enquete. Na enquete, nós fizemos a pergunta: a igreja é o Israel de Deus de Gálatas 6 e 16? E até o presente momento, né, as alternativas eram sim ou não. E até o presente momento, 9 pessoas votaram sim, que a igreja é o Israel de Deus, e uma pessoa votou que não. Essa pessoa que votou que não foi a pessoa que acertou. A igreja não é o Israel de Deus. O Israel de Deus, citado em Gálatas 6 e 16, é o povo circunciso, judeu, nascido judeu, que são crentes, ou seja, são os que são crentes de verdade. E Paulo vai explicar que Elias, indignado diante de Deus, ele: Deus, só sobrou eu diante de todo o povo, todo mundo adorou a Baal, está todo mundo desviado. Ele: opa, Deus diz: não, ainda reservei para mim. E a Bíblia vai usar muito essa linguagem, um remanescente, um resto, ainda existe uma sobra, ainda existe um povo que teme a Deus entre o povo de Israel, crente em Jesus. E este povo que é aquele que nós devemos olhar para eles, que é a nuvem de testemunhas também de Hebreus capítulo 11, esse povo é o Israel de Deus. Não é uma teoria, como muitos acreditam, da substituição, que Deus substituiu Israel pela igreja. Nós não acreditamos nessa teoria da substituição, mas que Israel é o fundamento das promessas e do trabalhar para salvar todos. É através dessa nação que a amplitude da salvação em Cristo vai para todos. Por isso que Paulo diz aos gentios: não se ensoberbeça, ou seja, não mexa com Israel, porque vocês são os galhos. Israel é a raiz, é o tronco. Se Deus não poupou os ramos, que foram os primeiros chamados, o povo primeiro chamado, todavia não poupará a ti também. Então, cuidado, não se ensoberbeça, mas teme, respeita a Deus e ao trabalhar de Deus. Não xingue Israel. Ao invés disso, ore pela paz de Israel. Então é muito simples compreender isso e esses textos nos elucidam isso muito bem. Se você analisa a transição da antiga aliança para a nova aliança, você vê não a substituição, mas um cumprimento das promessas feitas aos pais. E a grande promessa, ou a maior promessa, é a vinda do Messias, é a vinda de Cristo. E Cristo não veio fundar uma religião, mas dar continuidade ao grande plano de Deus, que Isaías, no capítulo 49, não estava compreendendo. Isaías, no capítulo 49, do 1 ao 6, ele diz: trabalhei em vão, gastei as minhas forças debalde, por nada, à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor.
Deus aparece, lhe consola e diz: Isaías, pouco é que sejas o meu servo para restaurar Israel, ou para trazer de volta os desterrados de Israel, desterrados que saiu da terra, foi para o cativeiro. Aí ele diz: também te dei para a luz dos gentios. Você pode também conferir Isaías no capítulo 9 e Mateus capítulo 4, onde ele diz que nas terras onde pairava as trevas, terras de Zebulon e de Naftali, raiou a luz. Isso se cumpre em Mateus capítulo 4. A luz é Cristo que raiou pela pregação do evangelho. Em Lucas capítulo 4, Jesus Cristo, cumprindo promessas, ele diz mais uma vez: hoje se cumpriu isso. Então Jesus é o cumpridor das escrituras e ainda estão se cumprindo nesta era e na era do porvir. Jesus Cristo diz que o Senhor me ungiu para anunciar o ano aceitável para os gentios, enquanto o final da disciplina para Israel parou na 69ª semana. Parou, deu uma parada. Então Deus, por amor, deu essa parada em não concluir a obra com Israel agora, para trazer os gentios. E Paulo explica: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Leia Romanos 9, 10 e 11, você vai compreender isso. O plano, ele é perfeito. Não tem como você não glorificar a Deus. É por isso que Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que faz a promessa, cumpre a promessa e amplia a promessa. É por isso que ele disse em Isaías 51, 1 e 2: eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Abraão, Isaac e Jacó, explosão de quantidade de gente que o Egito ficou com medo. E Deus pega Moisés, liberta o povo, coloca o povo com a nação já com lei, já com exército, caminhando, entra em Canaã e agora tem terra e tem nome: Israel. Aquele que lutou com Deus contra os homens, aquele que lutou com Deus. E com Deus ele obteve vitória. É o príncipe de Deus. A história do povo de Deus, ela é tremenda. Os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. O primeiro povo de Israel a ser chamado, a nação judaica, os hebreus, eles terão a sua redenção plena no período final da grande tribulação. Nós que cremos no pré-tribulacionismo, que somos os últimos a serem chamados, que somos gentios, seremos primeiro glorificados. Isso é muito misterioso e muito glorioso, porque em Hebreus, no capítulo 11, versículos 39 e 40, o texto diz que eles, a nação de Israel, os heróis da fé, eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados, porque Deus estava provendo para nós algo muito maior, que eles não poderiam ser, ou seja, não foi pela lei com o povo judeu que eles foram aperfeiçoados para ser salvos e morar com Jesus no céu. Não foi. Deus deu uma parada com Israel e vai finalizar isso, e agora está tratando e juntando a Israel os gentios também, por causa do amor, porque Deus amou o mundo, não amou só Israel. Deus amou o mundo. Tanto é que ele explica para Israel em Deuteronômio capítulo 8 e em Ezequiel 36. Eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo numeroso, porque vocês não eram nada, mas porque eu vos amei. E Deus não amou só a nação de Israel. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu filho em aparência de pecado, em aparência humana, e ele morreu para provar o seu amor para conosco. Romanos 5:8, ele morreu crucificado, amaldiçoado na cruz, mas ressuscitou e agora salva a todo aquele que crê. É sempre pela promessa. Nunca será pela lei, que a lei tem a sua obra sim, mas é pela promessa. E pela promessa que veio Cristo, nós hoje estamos, somos, permanecemos salvos na presença do Senhor. No segundo tópico, ele fala sobre outras promessas a Israel. Na verdade, ele estaria falando aqui do que seria a primeira coisa, né, que são as promessas pontuais do processo de Deus na vida de Abrão, que se tornou Abraão, que era a promessa de um filho para um casal já idoso. Então Deus fez um grande milagre. A promessa do Isaac, que orou pedindo que a sua esposa engravidasse, e ela engravidou de gêmeos. E Deus fala com ela dizendo que há uma guerra de duas nações dentro dela, e o menor, ou seja, o que nascerá depois, que são gêmeos, têm a mesma idade, mas o que vem depois, o segundo, será maior do que o primeiro.
porque Deus já prevendo, Deus já viu, já sabe de tudo, e Esaú, ele profanou, desprezou as bênçãos espirituais e a obra foi para Jacó. O interessante e lindo e emocionante é quando Jacó vai abençoar os filhos de José. E Jacó, ele muda as mãos para abençoar. Isso é muito glorioso porque eu vejo Jacó dizendo: Deus decidiu mudar e o primeiro não seria mais o primeiro, mas o segundo seria o primeiro, então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. E ele fez com os filhos de José. São histórias emocionantes, cativantes, que desses dois filhos, o Jacó, que se torna posteriormente Israel, teve uma primeira esposa, mas ele foi enganado e ainda teve que trabalhar pela primeira que ele queria, que se tornou a segunda, que ainda por sinal era estéril. Então Deus deu primeiro a que gerou vários filhos, depois deu a estéril, fazendo um milagre, e ela gerou dois filhos. Depois as escravas ou as empregadas dessas duas esposas, completando um total de 4 mulheres. No total, gerou para Jacó 13 filhos. Desses 13 filhos, 12 eram homens, e aí gerou toda a nação da terra de Israel, que se distribuiria, segundo um mandato, para cada tribo uma porção de terra, e assim estava estabelecida a nação de Israel na sua terra. O que acontece é que nenhum rei de Israel, nem o grande Salomão, conseguiu cumprir todas as promessas no sentido espiritual, territorial, das tribos, não conseguiu, ninguém conseguiu. Sabe quem vai conseguir? Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai mostrar não só para Israel, que Israel se envergonhará quando vê Yeshua, que é o Messias deles, mas eles não sabem. Alguns reconheceram, graças a Deus, mas eles não sabem. E o Yeshua, ele governará 1000 anos, cumprindo as promessas feitas a Davi, que ele também é chamado filho de Davi. Deus fez promessas eternas para a nação de Israel através de Davi, em 2 Samuel capítulo 7, que ele ficou completamente constrangido com tanta grandeza para a nação de Israel, e ela se cumprirá em Cristo, que eternamente estará com o seu povo. E para mostrar às outras nações do mundo que quando se governa com justiça, o povo vai bem, porque Jesus é fiel e Jesus é justo. Então, os filhos de Israel, ou Israel de Deus, dentro do povo de Israel, não são os da descendência carnal, mas são os da descendência espiritual, ou seja, aqueles que andam nas pisadas de Abraão, nas pisadas pela fé. No terceiro ponto, ele fala sobre as promessas de salvação para Israel. Eu gostaria que você conferisse esses textos aí, todos eles. Se puder ler alguns na sua aula no domingo pela manhã, vai ser de grande importância, mas leiam muito. O pastor D.A. Carlson, ele disse: quando você for preparar um esboço, leia muito a Bíblia, para que você pense como Deus pensa e adquira humildade, porque você verá quão grande e profundos são os projetos de Deus para o seu povo. Israel caiu e Paulo estava triste em Romanos capítulo 9 pela queda de Israel. Ele se colocou até como à disposição para se entregar por este povo, se pudesse, assim como Moisés fez lá no deserto. E Paulo não desistiu da nação de Israel. Pelejou por eles e, crendo biblicamente, inspirado por Deus, assegura que o libertador virá de Sião, desviará todas as impiedades de Jacó. Baseado em Daniel, no capítulo 9, versículos 24 a 27, Deus irá purificar o seu povo. Em Zacarias 12, versículo 10, o espírito de súplicas cairá sobre a nação de Israel. Ezequiel 37. E o exército se põe de pé, grande e extremo. Eles se converterão diante do verdadeiro Messias, depois de terem sido enganados pelo falso Messias, que é o anticristo. Mas Paulo tem compromisso com esse povo, para ganhar eles para o Senhor. Por isso que todo sábado Paulo estava disputando com os judeus na sinagoga. E a fidelidade de Deus para com a nação de Israel, em Isaías 43, 13, Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? As promessas incondicionais, soberanas de Deus em Israel, em Jesus Cristo,
elas se cumprirão. E essa nação que carrega a promessa de Deus, que como um pedagogo, como figura daquilo que é verdadeiro, nos ensinou o sacrifício vicário, agora não consegue compreender Jesus Cristo, o judeu dos cristãos, como seu Messias. Mas eles entenderão, e as suas escamas cairão, e eles se lamentarão por terem entregue por inveja Jesus Cristo a Pilatos. Mas isso estava dentro do plano de Deus, pois antes da fundação do mundo, o nosso Cristo já havia sido sacrificado, ou seja, não literalmente, já havia sido o plano determinado que assim fosse. E Pedro reconheceu isso no capítulo de número 4, e ele pediu ousadia para pregar. E o ministério de Pedro se tornou o ministério da circuncisão, e o de Paulo, o ministério da incircuncisão, ou seja, para os gentios. Perceba, meus irmãos, como o conteúdo ele é vasto, simplesmente porque é o fundamento de todo o plano da salvação. Em João capítulo 4, Jesus Cristo diz que a salvação vem dos judeus, não é se transformar judeu. Deus não mandou a nação de Israel ensinar o hebraico para o mundo invocar o nome de Deus em hebraico. Não, isso não existe. Deus é Deus de toda a carne. É a partir de Israel que explodiria um glorioso plano para o mundo todo. Por isso que não é centrípeta para o centro de Jerusalém ou de Meca, como querem os muçulmanos, mas foi de Jerusalém que o Espírito desceu e centrífuga, lançado para todos os lados, lançou os cristãos para o mundo todo, ganhando almas e arrebatando almas do inferno para a presença de Deus. O plano ele é perfeito. No final, tudo dará certo definitivamente, porque já está dando certo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Israel permanecerá sendo povo do Senhor para sempre. Ninguém destrói Israel. A igreja continuará militando a pregação do evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E você, professor ou professora de escola bíblica dominical, continuará perseverante. 2025, 2026, 2027 e etc., ensinando e pregando a verdade a todo aquele que desejar dar ouvidos e aqueles que também não, para servir de testemunho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de ser inscrito, de comentar, dizer o que você achou desta aula. E se você participou da enquete sobre o Israel de Deus, acredito que agora você, junto com esses textos, já tem aí uma elucidação dessa questão. Não deixe de entrar no nosso grupo no WhatsApp do canal EBD. Sim, senhor. Próxima lição, lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Então, nós definimos o que é promessa na lição 1, estamos passando aqui nas promessas para Israel, e semana que vem as promessas para a igreja. E eu convido você para estar conosco também semana que vem. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando a nação de Israel e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.